Em novembro de 2022, nas ruas de Nova York, o ministro da Suprema Corte, Luiz Roberto Barroso, foi cobrado por um brasileiro de como estava sendo o processo eleitoral aqui no Brasil. E ele se vira e responde a seguinte frase: "Perdeu o mané, não a mola". Por favor, Barroso, responde pra gente. Perdeu o mané, não a mola. E hoje, o governo dos Estados Unidos anunciou que os ministros do STF e seus familiares vão ter o visto americano revogado, não podendo mais morar ou transitar pelo país. E de todos os ministros, aquele mais afetado por essa medida é Luiz Roberto Barroso, pois sua filha faz um curso superior nos Estados Unidos e o ministro também tem um escritório de advocacia no país. Parece que o jogo virou e não tá nada bom para o ministro, e agora é a nossa vez de dizermos a frase para ele: "Perdeu, mané, não a mola". E aí, galera, eu sou o Vinícius Meirelles e no vídeo de hoje a gente vai falar um pouco mais sobre essa movimentação americana contra nossos ministros da Suprema Corte. Então, eu peço para você deixar o seu like nesse vídeo e comentar aqui: "Perdeu, mané, não a mola". O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, anunciou em seu perfil no X, antigo Twitter, que o visto dos ministros Alexandre de Moraes e seus pares serão revogados. Para ser sincero com vocês, galera, em um país sério, esse tipo de medida seria no mínimo assustadora. Um país estrangeiro, outra nação, interferindo diretamente na nossa Suprema Corte, interferindo diretamente nas nossas instituições. Isso seria algo inaceitável, mas não moramos em um país sério. Infelizmente, aqui é o Brasil. E esse movimento americano, para muitos brasileiros, é um sopro de esperança. É algo que eles conseguem se afirmar. É uma ajuda do exterior que está vindo para a nossa população, pois não aguentamos mais os abusos do Supremo. Eu não preciso lembrar muito o quanto nossa Suprema Corte é uma Suprema Corte política. Elas não são juízes que não mais falam pelos autos. Eles sim fazem articulações, ligações e por aí vai. E é muito engraçado de ver que um dos ministros mais políticos, que é o Luiz Roberto Barroso, é o que mais está sendo afetado por essa medida. Barroso sempre deixou claro o seu lado político, seu apoio a Lula e ao PT e suas ideias progressistas. O ministro já disse outras frases como: "Eleição não se ganha, se toma". Eu brinquei que eleição não se ganha, se toma. Se toma. E depois, ainda por cima, mentiu, dizendo que nunca tinha dito essa frase. Vou aproveitar para esclarecer de uma vez. Eu jamais disse que eleição não se ganha, eleição se toma. Eleição não se ganha, se toma. Se toma. O mesmo ministro foi numa universidade pública realizar uma palestra e, quando ele estava lá naquele campo cheio de esquerdistas, cheios dos seus, aqueles alunos progressistas de Universidade Federal, ele não se aguentou e deixou escapar a seguinte frase: "Nós vencemos o bolsonarismo". Nós derrotamos a censura, nós derrotamos a tortura, nós derrotamos o bolsonarismo. Repito, em qualquer democracia séria, ele já teria sofrido um impeachment. Ele não seria hoje o presidente do STF, ele já teria sido impeachmentado há muito tempo por esse tipo de fala. E temos outros ministros políticos, como Gilmar Mendes. Quem não se lembra que Gilmar Mendes recentemente deu uma entrevista dizendo que vários dos políticos que foram presos na Lava Jato e outras operações só retornaram ao poder hoje graças ao Supremo. É graças ao Supremo, se eu não me engano, ele falou até mesmo o presidente da República só está no poder, só está onde está hoje, graças à atuação do Supremo Tribunal Federal contra as operações de investigação. Eu queria lembrar, nesses últimos momentos, William, que se a gente voltou, e de novo a gente tem que apelar para a memória, se a política voltou a ter autonomia, eu queria que fizessem justiça. Isso graças ao Supremo Tribunal Federal. Se hoje nós temos a eleição do presidente Lula, isso se deveu a uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Confesso que fiquei muito surpreso com a rápida movimentação americana. Para mim, os Estados Unidos, Donald Trump, só deu a taxação ao Brasil devido ao BRICS. Apenas isso.
Lula tá há muito tempo nos BRICS, tentando tomar a frente, tentando puxar esse assunto de trocar a moeda internacional. Ele quer ser o cara que propôs esse tipo de coisa. Ele quer acabar com o dólar. Essa é a briga da vida dele. Ele quer lutar contra os Estados Unidos. Essa é, na mente dele, essa vai ser a luta da vida dele para encerrar a vida dele, encerrar a carreira dele. E ele estava nos BRICS falando muito disso. É claro, essa é a intenção de quase todos os países que estão lá. Mas Lula, Brasil, estava tentando tomar a frente disso e é graças a isso que a sanção veio. Essa era a minha impressão, que a gente tomou 50% de taxação graças a essa atuação do Brasil no BRICS. Mas, vendo a rápida ação do governo americano para ajudar Bolsonaro depois que o STF proibiu que o presidente saia de casa após as 7 horas da noite, eles obrigaram ele a usar tornozeleira eletrônica, proibiram ele de usar redes sociais e até mesmo o proibiram a falar com seu filho, Eduardo Bolsonaro, que está agora nos Estados Unidos. Após essas medidas tomadas pelo nosso STF para pressionar ainda mais a família Bolsonaro, rapidamente o governo americano agiu, acabando com o visto deles. Impressionante. Realmente é uma movimentação pró-Bolsonaro. E eu, como já comentei, achava que Trump não queria comprar essa briga. Que Trump tinha colocado o nome de Bolsonaro na sanção contra o Brasil apenas para fazer um aceno político para um possível aliado no futuro. Apenas isso. Mas talvez, digo talvez novamente, o presidente americano possa realmente estar pensando em comprar essa briga com o Supremo, com as Supremas Cortes brasileiras a favor de Bolsonaro. Mas eu quero saber a sua opinião. O que é que você acha? Você acha que Trump realmente vai comprar essa briga com Bolsonaro? Você acha realmente que Lula vai retalhar, colocar mais um imposto de 50% sobre os Estados Unidos, que vai causar mais uma retaliação contra o Brasil com toda certeza? Comenta aqui, é a sua opinião que eu quero saber. Após a gente ver todo esse cenário, o que é que o STF pode fazer? Pô, já colocou tornozeleira eletrônica, já proibiu de usar rede social, não pode nem sequer falar com o próprio filho. O que é que a Suprema Corte pode fazer agora? Acelerar o julgamento. Eles podem prender Bolsonaro de vez, acelerar o máximo possível para que ele esteja na cadeia o quanto antes. Que é, eu não duvido que é o que a Suprema Corte quer. Mas a questão é, por quanto tempo Bolsonaro pode ficar preso? Galera, a gente precisa ser muito franco. É muito provável que Bolsonaro seja preso. É muito difícil ele conseguir escapar dessa. O sistema está em peso querendo a prisão dele. Com o cenário atual, a gente tem Tarcísio de Freitas como favorito à presidência da República. E se Tarcísio ganhar, ele pode muito bem dar o perdão presidencial a Bolsonaro, tirando ele da cadeia. Isso é uma possibilidade. E também temos a segunda possibilidade de que Bolsonaro, com quase toda certeza, vai eleger muitos senadores. A questão é, ele vai eleger a maioria necessária no Senado? Aí fica difícil de saber, mas caso ele consiga eleger essa maioria, ele conseguiria sim fazer uma pressão muito grande no STF. Quem sabe até mesmo o impeachment do ministro do Supremo. Nesse cenário, com certeza, o jogo político no Brasil mudaria completamente e isso poderia facilitar a saída dele da prisão, caso ele realmente for preso. Fato é, a eleição de 2026 é a eleição mais importante das últimas décadas. Ela vai decidir qual vai ser o rumo do país por muitos anos. Se nossas instituições vão voltar ao rumo, ao prumo, se os freios e contrapesos vão voltar a funcionar, se nós vamos conseguir conter esse avanço do STF, ou se o país vai cair da ladeira de vez, se a gente vai afundar completamente, se a gente vai dar todo o poder ao STF e todo o poder à esquerda e vai continuar vivendo uma democracia de exceção que está hoje. Se você gostou desse vídeo, eu te peço mais uma vez para deixar o like, se inscreve aqui no canal para sempre ter análises políticas e não se esqueça de deixar o seu perdeu mané aqui nos comentários, pois realmente Barroso tá puto da vida depois dessas sanções que a Suprema Corte tomou nos Estados Unidos. Obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo.